Olá pessoal, estamos de volta e já dando continuidade aos vídeos trazendo curiosidades, novidades, informações, enfim, tudo que se refere ao universo da nona arte. Hoje eu quero falar sobre um personagem específico. Ele é um dos personagens que mais teve mudanças na vida dele. É um personagem bem bacana, é um rei, né? Ele era um bárbaro que acabou virando rei, foi criado por Robert Irving Howard. Mas eu não estou falando sobre o Conan, não. Eu estou falando sobre o antecessor dele, o Rei Cool. Então vamos hoje dar uma olhada, uma pincelada sobre a vida desse baita personagem. Ele é incrível a trajetória dele. Tudo começa quando um xamã, ele tem uma profecia, ele está jogando as runas dele ali e vê, né, tem uma profecia de que uma criança que nasceria na próxima lua cheia iria governar todo o reino. Então ele revela essa profecia para o rei local, só que esse rei acaba, por ciúmes e por medo de perder o reinado dele, acaba ordenando que os soldados matem todas as crianças que nascessem na próxima lua cheia. Um dos soldados, o Gorli, um dos soldados do rei, a esposa dele está grávida. Só que eles estavam esperando que a criança nascesse em pelo menos uns 15 dias depois ainda. Só que a criança acaba realmente nascendo na lua cheia. Aliás, não uma criança, duas. A esposa dele, a Osa, dá à luz a um casalzinho de gêmeos e logo em seguida ela morre no parto. O Gorli, para proteger os filhos, ele acaba fugindo para a floresta, só que ele é traído por um companheiro dele, que está em busca da recompensa do rei. Então os dois acabam se enfrentando e ambos morrem na batalha. As crianças ficam perdidas na floresta, os recém-nascidos. O Ramos, o xamã, ele acaba, logo em seguida que ele revelou essa profecia para o rei, ele se arrependeu e então ele seguiu o Gorli, né? Ele fez a investigação dele e acabou seguindo o Gorli e salva uma das crianças. Ele não tem condições de levar as duas, então ele pega uma por acaso e salva ela. A intenção dele é voltar para buscar outra, mas não dá tempo, porque quando ele sai, a criança é cercada por tigres selvagens e levada à floresta dentro. Então, para todos os efeitos, a criança morreu. Só essa que o xamã salvou é uma menina. Então ele batiza ela como Iraina. Ele acaba criando ela numa cabana às escondidas para o povo não saber, para não ter perigo dela ser morta, né, ainda pelo rei, se ele associar, né, a idade dela, enfim. E ele vai ensinar ela nas artes da guerra e inclusive nas artes místicas. Então os anos passam, mais ou menos 6 anos, né, que os Atlantes eles tinham notícias que uma criança sempre era avistada caminhando junto com os tigres selvagens. Isso meio que virou lenda, mas realmente a criança é capturada. Então, e é o Cool. Ele tem uma trajetória assim, até bem parecida com o livro das selvas, né, com o personagem Mowgli, que foi criado na selva, depois é capturado, é levado, ele não tem contato nenhum com a civilização. Mas o Ramos, quando ele sabe da existência dessa criança que foi capturada, ele já percebe que foi a que sumiu na floresta. Então ele também resolve educar essa criança sem revelar para ninguém sobre o que ela seria da profecia. E mais ou menos eles têm 6 anos de idade, tanto ele quanto a irmã, os dois não se conhecem ou não sabem da existência um do outro, né? Eles vão ter um breve contato sem saber quem é quem. Mas enfim, a Irânia ela vai voltar mais tarde ainda, depois quando o Cool já tiver se tornado rei, ela vai querer, né, assumir o reino, enfim. Mas até então, os anos vão passar, o Cool está vindo de uma caçada na floresta, ele encontra uma jovem presa numa estaca que ela está prestes a ser morta, ela está amarrada. E eles vão incendiar ela, vão tocar fogo nela porque ela fugiu com um pirata de uma tribo rival. Então não tem mais como salvar essa jovem. O Cool se compadece dela e acaba atirando uma adaga e a mata para poupá-la do sofrimento de morrer, né, lentamente pelas chamas. Só que os Atlantes eles acabam se irando com ele por isso, porque ele privou
o divertimento deles. Então ele acaba fugindo para salvar a própria vida, se joga de um penhasco no mar e vai nadando o mar afora. Aí acaba sendo encontrado por um navio. Olha como vai mudando a vida desse personagem. Eu acho que é um personagem que teve mais mudanças durante a vida dele. Ele acaba sendo resgatado por um navio, mas vira escravo. Então ele vai passar alguns anos trabalhando como escravo mesmo desse navio, né, como remador. E depois o navio vai afundar, depois de anos, ele acaba sendo jogado na costa do reino da Valúzia. E aí se torna um bandido, mas tem uma carreira curta, logo em seguida é capturado, e para salvar a vida dele ele vira gladiador. E ele agrada tanto a população que o rei Borna, ele acaba fazendo esse gladiador virar um dos soldados dele. E logo em seguida é promovido, vira general. Quando ele vira general, uma conspiração que quer matar o rei Borna e assumir o poder, ele acaba usando o general Cole para matar o rei Borna. Os dois se enfrentam e ele realmente mata, só que o Borna, antes de morrer, ele ainda acaba acertando o Cole com um golpe de espada, vai deixar uma cicatriz para sempre no rosto dele, que essa é a marca registrada do personagem. E ali, só que o que os conspiradores não tinham percebido é que o Cole tinha vontade de ser rei também. Então ele vai assumir a coroa. E a partir de então ele vira o rei de Valúzia, que é o maior reino de todo o continente turiano, né? Na época era chamado. Então, só que também não vai ter sossego. Ele vai enfrentar os homens serpentes, que são criaturas que eles assumem a forma humana, mas logo em seguida conhece o Picto, o Brule, o lanceiro. E interessante que a Atlântida e os Pictos também eram inimigos também, mas vai ser criada uma amizade eterna entre esses dois guerreiros. O Brule vai se provar um valioso amigo dele para todas as horas. Então logo também já vai surgir o personagem Tulsadum, que é um feiticeiro, que ele tem um corpo humano com uma caveira no lugar do rosto. Então ele vai conseguir, através de artimanhas, de feitiço, de hipnose, vai destronar o Cole. Ele vai se exilar e vai ter que batalhar para reassumir o reino dele. Olha que interessante, é uma vida assim cheia de reviravoltas. Mesmo o povo, muitos não gostavam dele, apesar dele governar de uma forma justa. O Cole vai voltar ao trono depois. Muita parte da população não gostava dele porque ele era um Atlante. E Atlântida e Valúzia também eram reinos inimigos. Então eles não admitiam ter um Atlante no reino. Cara, é muito legal a trajetória dele. Ele enfrenta muita coisa sobrenatural, muitos inimigos. Nunca vai ter sossego durante o reinado dele, porque sempre alguém está tramando a morte dele, a queda dele. Então é um personagem bem bacana também. Teve alguns encontros com outros personagens do Robert Irving Howard, né, como o Conan, a Sonya, a Sonja, a Belit, o Bran McMorn se encontra com o Cole também, escrito pelo próprio Howard, né, um clássico. Os dois veem, ele através de magia, né, ele ajuda o Bran a combater os romanos. Então é interessantíssimo esse personagem, vale a pena você se aprofundar nele. Tem, para quem quer conhecer realmente o personagem, porque durante a Espada Selvagem ele era mais tapa-buraco as histórias dele, mas você lê na sequência você vai entender muita coisa e vai gostar mais ainda do personagem. Eu recomendo esses ônibus da Panini. Saiu 2. Esse aqui tem mais de 900 páginas, pessoal. Esse aqui traz muita coisa, muita informação, muita matéria, além das histórias. E esse aqui é o outro, que tem mais de 800 páginas. Então aqui tem todo o material completo do personagem, né? As histórias escritas pelo Roy Thomas. Cara, sensacional. Para quem quer uma leitura, né, através de livros, tem essa belíssima edição aqui lançada pela Pipoca e Nanquim, que também traz os textos escritos pelo próprio Howard. Isso aqui é uma coleção de outros personagens também. Tem do Solomon Kane, tem do Conan, é lógico, tem do Bran McMorn, tudo nesse estilo, com essa capa aqui, com esse efeito
Cara, essa edição aqui é muito, muito, muito linda mesmo. Então é isso. O Cool, ele chegou a ganhar uma versão para os cinemas também, né? Com o eterno Hércules, o Kevin Sorbo interpretou esse personagem. Um filminho bem bacana também. Claro, não tinha todos aqueles efeitos, mas bem legal, uma aventura bem legal também de se ver. Então, essa é a dica de hoje para quem gosta de barbarismo puro, entendeu? Vai ver a trajetória do Rei Cool desde a infância dele, da juventude, durante o reinado dele. Cara, sensacional, baita personagem mesmo, cativante, e não é à toa que ele tem tantos fãs. Então, essa é a dica de hoje. Valeu, pessoal!